Maranata, fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Maranata Cast, o seu podcast do estudo da lição da Escola Sabatina. Que bom que você está aqui mais uma semana com a gente. Você que é novo, sejam bem-vindos aí novamente. Se inscreve aqui, aqui no nosso canal. Segue também a gente lá nas redes sociais, @MaranataCast7, para acompanhar ali o conteúdo que a gente divulga ali diariamente. Vamos aqui falar sobre a lição da Escola Sabatina do trimestre, que está falando sobre missão de Deus, minha missão. E hoje vamos estudar a lição de número 2, né, Fábio? Isso. Tudo bem, pessoal? Hoje nós teremos aí o privilégio de mais 2 convidados, né? Nós tivemos no nosso primeiro estudo, no nosso primeiro bate-papo, a presença do pastor Francisco. E hoje nós temos aí 2 convidados especiais que estarão conosco ao longo do estudo da Palavra de Deus, né? Você quer ter a honra de apresentá-los, claro. Adriano? Exatamente. Vou deixar você apresentar a pessoa mais ilustre depois. Vou apresentar o meu amigo aqui, Isaías Basta aqui. O cara é fera, hein? O cara é fera, tem inúmeras qualidades aí. Privilégio, muito obrigado de você estar aqui com a gente, beleza, Zá? Que isso. É um prazer para mim estar fazendo parte. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. É um prazer imenso estar no nosso Maranata Cast, que está iniciando já com a sua segunda palestra, sua segunda lição. E eu queria agradecer a vocês que me convidaram. É um prazer estar aqui com vocês para a gente não só comentar, mas aprender um pouco daquilo da Palavra de Deus. Amém. Que bom. Olha, agora com vocês, Caiane Alves. Caiane, boa tarde, muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite de poder estar aqui junto com vocês para mais uma vez, aqui, minha primeira vez, né? Poder partilhar a mensagem através desse estudo. Amém. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Com certeza. Isaías, você ora pra gente? Com certeza. Querido Senhor, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, para com a nossa família. Nós queremos pedir também a sua bênção sobre todos que estão nos assistindo e que teu Espírito Santo, através dessa lição, venha falar ao nosso coração, Pai. Que nós venhamos aprender sobre ti, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Fábio, segunda semana aqui, lição de número 2. Vamos continuar no mesmo tema, né? A missão de Deus nos alcança. Só que agora a parte 2, hein? É. E olha, eu já vou começar dizendo o seguinte. No primeiro estudo que nós tivemos, nós falamos sobre a missão de Deus e eu ressaltei o aspecto da ilustração, né? Que eu achei muito interessante. E agora, nessa segunda lição, nós temos ali o mesmo título com a distinção do parte 2 e agora uma nova ilustração e um novo verso áureo para nós darmos início aí. Bom, eu vou... Fala um pouquinho da tirinha, né? Pode falar, porque pra mim também foi um pouco misteriosa, assim, não consegui ter uma boa interpretação dela. Se você puder explicar e depois os nossos convidados aí pegarem gancho. Eu sempre digo, tanto na igreja quanto para os alunos na escola, que toda imagem ela é passível de ser interpretada e lida, né? Toda produção ela remete a uma intencionalidade, né? Então, quando você faz um desenho, né, ou algo do tipo, você faz a partir de uma intencionalidade. E a pessoa que ela tem acesso à ilustração, ela tem a possibilidade de interpretar, né, a possível intenção de quem a fez. Eu achei interessante porque agora, na ilustração, nós temos as palmas, no caso, da mão aberta e o furo em que desce ali uma espécie de que seria, né, um líquido que percorre por um pergaminho. Não sei se vocês entenderam. Exatamente, da mesma forma. Também. E que, a partir dos resquícios do pergaminho, chega ali no globo terrestre. Na minha interpretação, seria
o sacrifício de Cristo, anunciado pela sua palavra a todo mundo. E aí, pessoal? Vocês também tiveram a mesma visão em relação à ilustração? Eu tive a mesma visão, né? Quando eu olho para as mãos ali, a gente entende que as mãos de Cristo, e como você falou, passa por um pergaminho e chega ali ao nosso globo terrestre, e trazendo junto com o tema missão de Deus, a missão de Deus nos alcança. E aí você faz a junção tanto do tema quanto da imagem, você passa a entender que a missão, ela tem, o sacrifício de Jesus, ela tem tudo a ver com a missão. Tanto no Antigo quanto no Novo. Não pode faltar nenhum dos dois. Se tivesse a missão e faltasse o sacrifício, algo não estava certo. E se tem o sacrifício e não tem a missão, que a gente vai conversar daqui a pouco qual é essa missão, que eu acredito que vocês vão falar sobre, também não está certo. Então você faz a junção tanto do sacrifício quanto da missão que Deus nos deu, e aí nós junta tudo, e aí forma automaticamente uma só missão. Vira automaticamente uma só missão. Exatamente. Interessante. Caiane? Eu pensei aqui o Evangelho Eterno evangelizando o mundo inteiro. Sabemos que o Evangelho Eterno é Cristo Jesus e o mesmo evangelizando o mundo inteiro. Foi essa a minha concepção através do que você falou, que eu também pensei isso. Legal. O verso áureo dessa lição, diferente da lição passada, ela está atrelada a Mateus 28, versículo 19. Olha que interessante. Deixa eu colocar um ponto aqui que eu acho que seria muito legal de nós refletirmos. Na lição 1, na parte 1, o verso áureo era a ação de Deus. Deus diz o quê? Onde estás? Deus procurando. Mas agora na parte 2, o versículo para memorizar, ele diz assim, ó: portanto, vão, ou em outras traduções diz, portanto, ide. Agora não é mais Deus perguntando onde estás, mas é uma ordem direta no sentido de ide. Mas ide fazer o quê? Ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, agora a missão é pregar. Exatamente. Não é algo que a gente guarda como um tesouro ali dentro de um cofre, né? É algo que a gente tem que espalhar a nossa missão, nosso dever de levar essa mensagem tão preciosa. Indo agora para a lição de domingo, vai falar o Deus triuno, a origem da missão. A gente vê que no verso áureo vai falar, né? Vai ressaltar aqui que há 3 pessoas, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí queria ouvir de vocês, né? O que é esse Deus triuno, essa tal trindade, qual que é a relação dela com a missão? Com a missão que a gente deve anunciar, ou qual que seria também a função de cada um dentro aqui do seu espectro? Quando eu olho para a lição de domingo, eu vejo uma coisa muito importante que sem ela não tem como você cumprir a missão, que é o amor. Você olha, você pega os textos e você vê João 3,16, e aí você vê também que o amor ele está envolvido tanto no sacrifício de Jesus, que você pensa, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Aí você vê também que Jesus ele morreu por amor ao ser humano. E aí você faz a junção, você encontra a palavra amor nos 2 textos. E aí você entende, você fala assim, poxa, eu só consigo pregar o evangelho se eu tenho esse amor dentro de mim. Sem o amor, não tem como você cumprir a missão do evangelho. Porque, olha, a gente que trabalha com trabalho missionário, que os nossos convidados devem saber o que é isso. Você vai 2 horas da tarde na casa de uma pessoa. Se você não tem amor por ela, ou se você já vai todo emburrado, aquele irmão,
Eu tô aqui na igreja, esse irmão que eu vou evangelizar agora, ele liga o som alto na hora do culto. Se você vai com essa intenção de raiva, sabe? Você não consegue cumprir a missão. Agora, quando você tem um amor e você entende que você precisa salvar pessoas, que você foi chamado para isso, aí sim dá certo. E eu vejo também, nessa situação, só para concluir, a ação do Espírito Santo. Sem o Espírito, a gente não consegue ter ânimo para pregar o Evangelho. Sem o Espírito, a gente não consegue ter ânimo para ler a Bíblia, para entender. Sem o Espírito, a gente não consegue nada. E a prova disso é Atos capítulo 2. Quando você pega Atos capítulo 2, você vê o derramamento do Espírito Santo. E você vê através de um simples sermão, batizando 3.000 pessoas. Então, o que nos motiva a pregar o Evangelho é o amor e o Espírito Santo. Exatamente. O amor, né, que Deus ali revelou através da Trindade, né? Exatamente. Só pegando um gancho do que o nosso amigo aqui comentou, uma parte da lição, ela fala que a missão da Trindade, né, em uma única frase, é a promessa do Pai, a certeza do Filho a respeito do cumprimento da promessa, que foi lá de Gênesis 3,15, né, a primeira profecia, e a promessa em si, que é a vinda do Espírito Santo. Eu estava pensando aqui, enquanto o Zé estava falando, através do amor, aconteceu o que aconteceu lá no começo, em Gênesis, e Eva pecou contra Deus. E o que aconteceu? Através do amor, os três se reuniram. E o que vamos fazer agora com a humanidade? A humanidade não pode ficar perdida. Então, através do ato do amor que os três tiveram lá no início para criar o mundo, eles também tiveram para trazer a redenção para nós. Exatamente. Olha que interessante. Pegando até um gancho aí no que a Caiane falou. Veja, nós estamos falando sobre uma lição que tem como principal objetivo falar sobre missão, né? E nós enfatizamos na primeira lição a missão se originando a partir de Deus. Então, a missão, ela é de Deus, ela se origina em Deus. E agora, o título diz, o Deus Trino, a origem da missão. E nós percebemos que na missão há uma parte efetiva realizada tanto pelo Deus Pai, quanto pelo Deus Filho, quanto pelo Deus Espírito Santo. Então, olha que interessante. Nós precisamos entender que na missão de Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles têm a sua parte a desempenhar, né? Isto é, cada um exerce uma função dentro dessa missão, principalmente no sentido de coordenar, né, instruir os seus filhos a pregar. Então, eu achei isso interessante, né? Quer dizer, cada função exercida, tanto por Pai, pelo Filho, quanto pelo Espírito Santo, com um único objetivo: salvar a humanidade. Isso eu achei muito interessante. Amém, amém, amém. E como assim, Fábio, essa história que os três são um? Assim, vale a gente ter um teaserzinho, né? Para explicar esse tema tão polêmico. A lição, ela vem falando, interessante. A gente fica até numa certa responsabilidade para falar sobre isso, porque, assim, determinados conceitos, eles são falados, né? Mas, veja, nós não achamos a palavra Trindade na Bíblia, né? Assim como não achamos a palavra milênio, apesar de ter a expressão 1000 anos no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Nós não achamos a palavra Trindade, mas o conceito ele está bem expresso. A Trindade seria uma referência ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que não são três deuses dentro da concepção cristã, mas é a divindade em que Pai, Filho e Espírito Santo exercem as suas respectivas atribuições no plano da salvação, né? Então, nós não iremos achar a palavra Trindade, mas acredito que, pelo menos em boa parte da cristandade, esse não é um conceito estranho, né? Nós temos algumas
alguns grupos específicos que têm uma certa rejeição em relação ao conceito de trindade, né? E isso foi até um debate histórico no Concílio de Nicéia em 325, mas é quase que de forma unânime dentro da cristandade de que, apesar de não estar a palavra trindade, esse é um conceito que reflete ali a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente, porque sempre quando vai fazer, quando Deus, muitas vezes quando Deus fala no Antigo e no Novo Testamento, ele fala no plural, né? Vinde, chegamos, vinde, façamos. Há uma vinde, participação desçamos. direta, né? Exatamente. Isso que eu acho que é interessante. Uma participação direta e específica, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, ó, o Filho, né? É uma referência específica a Jesus. E quando Jesus ora ao Pai, uma referência específica ao Deus Pai. E quando Jesus fala, por exemplo, ao Espírito Santo, uma referência específica. Então, assim, nós podemos ver a partir dos textos da Bíblia que a Trindade ela tem uma participação ativa desde o início da criação dos seres humanos. Né? Exatamente. Queria perguntar para o Isaías aqui. A lição ela faz uma pergunta ali para reflexão, né? E sabendo disso, da função do Pai, do Filho e do Espírito Santo em salvar pessoas, em que sentido, Isaías, isso traz conforto assim para o seu coração? Cara, no sentido que eu não estou sozinho. Quando eu vejo Deus falando assim, quando eu estudo a história de Jesus e vejo Jesus falando para os discípulos, fala assim, ó, eu enviarei um a vocês, traz um conforto de que assim, opa, eu posso ir, mas eu não estou sozinho. É isso. Eu acho que quando você fala, a pergunta vem falando assim, né? Em que sentido esse fato nos traz conforto, não é isso? Isso. A promessa do Pai, a promessa do Filho e a do Espírito. É que eu não estou sozinho. Porque a gente vive... Hoje não. Hoje a gente vive uma liberdade religiosa em que no nosso país, no Brasil, que em São Paulo, você pode falar de Jesus sem algum problema. Mas é obviamente que nenhum de nós gosta de receber um xingo ou uma porta fechada na cara, ou alguém você vai dar um livro, ela pegar o livro e jogar no chão. Ninguém gosta. Então, o fato de eu querer pregar a mensagem e eu entender que Deus está comigo, que o Espírito está à frente e que a missão não pertence a mim, é dele, eu sou apenas um instrumento ali, isso me traz um conforto para me continuar. Sabendo que eu não estou sozinho e que tudo pertence a ele. É como se Deus falasse assim, olha filho, essa empresa é minha, você só vai trabalhar para mim. Isso traz um conforto porque traz assim, poxa, o Deus do universo está no controle, é dele, pertence a ele. Eu só sou um instrumento nas mãos dele. E ele prometeu que ele ia me usar. Ele prometeu que se eu buscasse, ele iria me usar. Então isso traz para mim, além de tudo, traz um conforto de que eu não estou sozinho. Exatamente. Amém. Legal, achei interessante. Até porque Jesus, quando fala sobre o Consolador, né? Sim. Que dá a sensação de que, de fato, nós não estamos sozinhos e que a presença do Espírito Santo ela é constante ali na vida de todo cristão. Olha que interessante. E se você me permite, Adriana, eu vou aqui abrir segunda-feira, porque vai dar uma continuidade no que nós estamos falando, né? E aí, lá no título de segunda-feira, diz assim, ó, fazer discípulos, o foco da missão. Aí a pergunta diz, que elementos do discipulado encontramos em Mateus 28, 16 ao versículo 20? Eu vou pedir, Caio? por gentileza, para a nossa convidada Caiane. Caiane, você pode ler o texto para nós, por favor? Do 16 ao 20, né? Exato. Pode ler? Pode. E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Caiane, vou pedir para você nos ajudar.
nesse texto aí, o que nós podemos extrair aí para a nossa vida cristã? Olha, primeiro que Jesus dá uma ordem, né? Jesus, ele dá uma ordem, ele ordena os discípulos, né? Para ir à Galileia, né? Para estar com ele. E segundo, conforme a lição aqui que nós estudamos, Jesus vai até eles declarando sua autoridade e soberania. E terceiro, Jesus vai comissionar os discípulos para uma tarefa, que é fazer discípulos, que é o título, né? Exato. Da lição de segunda-feira. E, finalmente, ele promete estar com os discípulos até o fim, até a consumação do século. É interessante que ele dá 4, eu poderia falar etapas, 4 etapas, né? Dá 4 etapas. Ele reúne a comissão ali dos discípulos, dá uma ordem, vocês, a partir de agora, vocês têm que trabalhar. Sim. Vocês têm que trabalhar, fazer discípulos. E depois, ele não para só no fazer discípulos. Vocês têm que fazer isso, pronto, acabou. Não, eu vou estar com vocês até a consumação do século. Então, ele prometeu que se a gente pregar o evangelho, ele vai estar conosco. Ele prometeu que vai ser difícil? Vai. Só que ele vai estar conosco. Eu acho que tudo é bonito, mas essa parte, eu vou estar com vocês, nos dá total segurança de que a gente pode ir na China. Não sei como, eu estou sem dinheiro, estou sem nada. Jesus pediu para mim ir lá pregar o evangelho. Eu vou, e ele prometeu que vai estar comigo, e ele vai providenciar tudo. Exatamente. Eu acho que, assim, que o Isaías e o que o Caíne falaram, falando assim, tipo, extraordinário. Que é Jesus falando que vai estar todo o tempo com a gente, né? Sim. Achei interessante quando ele falou da empresa, né? Olha, essa empresa é minha, você só vai gerenciar. E a gente tem que ter isso vivo, assim, todos os dias no nosso coração, porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas falando mentira como se fosse verdade, propagando isso aí em tudo que é canto, divulgando em todas as mídias. E muitas vezes a gente que tem a verdade, a gente fala como se fosse mentira, sabe? A gente tem medo, a gente não quer expressar, a gente tem medo de passar vergonha, quando na verdade a gente tem um tesouro nas mãos, assim, Exatamente. sabe? Algo que nos fez bem e que a gente tem que levar para outras pessoas, para essas pessoas também receberem um conforto, sabe? Exatamente. Então, Foi que nem a mulher samaritana, né? Ela estava ali precisando da mensagem e Jesus viu uma oportunidade de pregar para ela, pregou, só que ela não ficou com a mensagem para si. Ela espalhou para a cidade inteira e levou a mensagem para a cidade inteira, que uma cidade inteira soube quem era o Messias, que quiseram ir até ele, conhecer essa tal pessoa que transformou a vida dessa mulher. Ela é um exemplo clássico de missão, de missionária e tal. Ô, Caiane, achei interessante o que você falou, porque a lição, ela tem como foco o quê? A missão. Mas o que é a missão? Fazer discípulos. Como é que se faz discípulos? Pregando o evangelho. Então, olha que interessante. Agora nós sairemos daqui, segunda-feira, que é o quê? Fazer discípulos, que é o foco da missão, para a mensagem da missão. Boa. Então, olha que interessante, olha a relação. Nós saímos do foco da missão para a mensagem da missão. E aí, aqui tem um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. E aí eu quero te perguntar, vamos ler o texto? Vamos ler o texto. 14, versos 6 e 7, depois eu quero que você comente sobre. Vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e 7. Posso ler? Pode ler. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E então, Fábio, o que é essa mensagem, ou até essa tríplice mensagem, Angélica? Sim. Olha que interessante. Essa pergunta aí, principalmente para aqueles que gostam do livro do Apocalipse. Nós precisamos lembrar que o livro do Apocalipse, ele é um livro cheio de símbolos, né? E esses símbolos, eles são respondidos ao longo do próprio estudo da Bíblia, tanto no livro do Apocalipse
quanto em outros livros da Bíblia. Você pega, por exemplo, via de regra, o livro de Daniel e você percebe que boa parte da linguagem do livro do Apocalipse, dos símbolos, está contida no livro de Daniel. Mas, vindo aqui para Apocalipse capítulo 14, o texto que fala sobre a mensagem de 3 anjos, né? E a mensagem do primeiro anjo é a mensagem do Evangelho Eterno. É interessante notar que a palavra anjo, no grego, seria angelos, ela pode ser traduzida também por mensageiro. E há um texto no livro de Mateus, se eu não me engano, capítulo 10, capítulo 11, em que Jesus faz uma referência a João Batista, e aí aqueles que gostam e têm curiosidade, se tiverem uma Bíblia grega, ou mesmo acesso ao Google, vão conseguir constatar isso que eu estou dizendo. Quando Jesus fala sobre a missão de João Batista, que é anunciar a mensagem, ele usa a mesma palavra, você vai encontrar a mesma palavra. O que pressupõe a ideia de que este anjo é um símbolo para o povo de Deus que anuncia o Evangelho Eterno. E o que é o Evangelho Eterno? Diz Marcos que o Evangelho é as boas novas de Cristo Jesus. Portanto, o eterno teria ali a implicação de consequências eternas, né? Nesse sentido, é o anúncio das boas novas de Cristo, da salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Isaías, Caiane, vocês querem falar também sobre o texto? Fábio falou sobre João Batista, né? E realmente a pregação de João Batista era simples. O reino dos céus está próximo. Era isso que ele pregava. Converta-se porque o reino dos céus está próximo. Eu acho que a mensagem, ela é muito simples de você entender. É você tornar para as pessoas visível um Deus que é invisível. Como que você está falando isso? Como que eu vou tornar um Deus invisível visível? Através da minha vida. As pessoas têm que chegar e falar assim, eu não estou vendo Deus, mas aquele ali é um enviado de Deus, porque eu estou vendo Deus através dele. Então a mensagem ela é simples, ela é isso. Ela é você mostrar Jesus e mostrar que tem uma coisa além de tudo isso, que é o retorno dele, que é a salvação, que é a nova vida, que a gente ainda vai comentar um pouco, talvez lá na frente, sobre qual é o fim da missão. Então, é você mostrar para as pessoas em um mundo que a gente está vendo, um mundo totalmente corrompido, totalmente destruidor, que existe um novo mundo onde as coisas boas existem, né? Onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, nem nada disso, onde o próprio Apocalipse vai deixar claro. Então, essa é a mensagem, é trazer esperança para as pessoas. Exatamente. E a restrição para levar essa mensagem, a gente tem que olhar orientação sexual, cor, nacionalidade para pregar essa mensagem? Não, o evangelho em si é só um. Não existe outros evangelhos. Existe só um. Só um tipo de evangelho. Simples, que nem o Isaías falou. Palavras simples, porque Deus é simples. Deus, ele não dificulta nada. Deus, ele é muito simples e ele é muito sábio. Então, ele vai te usar do jeito que ele quiser. Seja para uma pessoa, como você falou, de cor diferente ou de orientação sexual diferente, seja o que for. Primeiro, você tem que deixar dentro de você o amor. O amor vai brotando e Deus, aos pouquinhos, vai te usando e você vai evangelizar de uma forma simples. Não precisa muito. Não precisa você ir todo bonitão, toda bonitona. Não precisa nada disso. Você só precisa ser usado por Deus e pregar o evangelho de uma forma simples. É interessante aqui que eu achei na lição que nunca haverá outro evangelho. É só esse. Nunca vai haver... As pessoas podem pensar, mas vai ter outra pregação do evangelho. Não, é só esse que a gente conhece e não vai existir outro. E esse evangelho que a gente conhece precisa ser pregado a todos, até o confim da terra. Todos precisam saber desse evangelho. Olha, interessante, eu gostaria só para encerrar a terça-feira dizer o seguinte, que nós temos uma segunda parte no texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e versículo 7, e a segunda parte é o versículo 7, que diz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
E aqui tem um aspecto interessante, porque veja, o juízo nesse sentido, ele anuncia a segunda vinda de Cristo. O juízo, ele anuncia a segunda vinda de Cristo e fala que o tempo está próximo, né? A própria lição, lá no último parágrafo, ela tem um texto que eu achei muito interessante, do Parábolas de Jesus, que diz assim: a proclamação do juízo é uma anunciação de que a segunda vinda de Cristo está próxima. E essa proclamação é chamada o Evangelho Eterno. Então, o anúncio do juízo, da proximidade do juízo, revela a proximidade de Cristo, da segunda vinda de Cristo nessa terra. Amém. Vamos aí para quarta-feira? Bora lá. Bora lá. Vai falar também sobre o povo de Deus como o canal da missão. Fábio, você quer puxar aqui o dia de quarta-feira? Olha, veja, nós falamos sobre a origem da missão, que está no Deus Trino. Nós falamos sobre a mensagem da missão. E agora nós vamos falar sobre o canal, que é o meio pelo qual a missão ela é difundida, né? Ou a mensagem da missão ela é difundida. E agora lá no título nós temos o povo de Deus, né? Nós temos uma pergunta lá, que é a pergunta número 4, que diz assim: leia Gênesis 12, do versículo 1 ao versículo 3, e Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, versículo 11 e versículo 12. Qual era o propósito original de Deus para o seu povo no Antigo Testamento? Eu vou pedir uma gentileza para o Isaías. Lê Deuteronômio capítulo 7, Isaías, por gentileza. Ler os versículos 6, os versículos 11 e o versículo 12. Por gentileza. Eu, claro, eu vou aqui acompanhar também com a minha Bíblia e vocês em casa também nos acompanhem na leitura do texto. Sempre importante conferir na Bíblia aquilo que a gente está falando. Exatamente. Né? Nunca Exato. confie no que pessoas falam. Exatamente. Sempre estejam ali com a Bíblia ali para você acompanhar. Vamos lá. Gênesis 7, versículos 6, 11 e 12, certo? Sim. Diz assim: porque tu és o povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Aí, versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Versículo 12. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, ó Senhor, teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sobre o juramento de teus pais. Isaías, então, Deus tinha um objetivo para o povo no passado? Por que Deus escolheu as pessoas? Qual que era o objetivo de Deus? Na verdade, Deus tinha e Deus ainda tem, né? Se a gente parar para pensar, Deus ele tinha para o Israel antigo e ele tem para nós também e para todo mundo. Entendendo esse texto, entendendo também o chamado de Abraão, onde Deus pega Abraão e fala assim, olha, vem, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Você não sabe qual é, mas você vai saber. E vendo também Deuteronômio, você precisa também entender como que foi a vida do povo de Israel, né? O povo de Israel era um povo difícil, era um povo que Deus amava, era um povo que Deus nunca deixou de amar. Mas respondendo à pergunta do Fábio, qual era o propósito disso tudo? O propósito de Deus, na minha visão, era que Deus amava aquele povo demais e não queria que o povo se afastasse dele. O propósito de Deus era que o povo enxergasse que tinha um Deus que estava ali, que ia enviar o maná, ainda não tinha enviado, mas já tinha enviado, né? Já tinha enviado o maná. O povo que já tinha aberto o Mar Vermelho, o Deus que já tinha aberto o Mar Vermelho para aquele povo. Ou seja, Deus queria que o povo obedecesse. Deus queria que o povo lembrasse que existia um Deus. Deus queria que o povo se reconciliasse na fé com ele.
Esse na minha visão, faz parte da aliança e faz parte do propósito de Deus e é até hoje. O propósito de Deus para todo ser humano foi que o povo voltasse para Deus, que o povo lembrasse que tinha um Deus. Exatamente. Interessante. Eu até vou estender a pergunta agora para Caiane, dizendo, diante de tudo que Isaías falou, Deus queria que as pessoas, que o seu povo se conscientizassem de quem era ele, mas porque Deus queria que o povo fizesse algo, certo, Caiane? O que Deus queria do seu povo no passado? Sabemos que Israel antigo, assim como o de hoje também, era um povo muito rebelde. Era um povo muito rebelde. E Deus queria que ele se consertasse diante dele. Tanto que a gente vê muito isso, se eu não me engano, 1º ou 2ª Crônicas, ele chamando o povo para que se reconcilie com Deus, para que eles vejam as maravilhas de Deus. Só que era um povo que obedecia hoje e daqui a 10 dias já estava desobediente de novo. Obedecia, desobedecia. Só que Deus não queria isso. Deus ele queria um povo que fosse separado do mundo, um povo que vivesse segundo os propósitos dele. Exatamente. A gente vê 2 tipos de estratégias, né? Uma no Antigo Testamento e uma no Novo. No Antigo Testamento, Israel ele deveria atrair a atenção das nações vizinhas, né? Das nações vizinhas, para que eles conhecessem o Deus de Israel. E no Novo Testamento a gente vê um movimento ao contrário, né? Ao invés de esperar, no Novo Testamento, para os nossos dias, né? Ao invés de esperar, a gente tem que ir e pregar. Eu acho que isso que me chamou a atenção, que veja, tudo isso que vocês falaram, no sentido de Deus, digamos que preparar Israel, era com um objetivo. Qual o objetivo? Ser o canal. O canal de bênção. Então, Deus preparou um povo não para que esse povo se utilizasse de uma visão exclusivista de salvação, mas para que esse povo fosse instrumento para que a salvação alcançasse a todas as nações. Em outras palavras, o povo de Deus no passado, ele deveria ser o canal das bênçãos de Deus. Por meio da vida do povo, as nações conheceriam a Deus e seriam abençoadas. Isso que me chama a atenção. Porque, veja, uma torneira, ela é o canal pelo qual a água ela é fornecida. Mas a torneira é só o meio. Nós somos o meio. Israel era o meio, era o canal. E Deus, por meio do seu povo, concederiam a bênção a todas as nações. Então, a vida do povo no passado, assim como no tempo presente, é o meio pelo qual Deus revela-se às pessoas. Interessante. E faz todo sentido na questão da igreja também, né, Fábio? Porque a nossa igreja, eu posso falar a nossa, mas muitas outras também, mundialmente falando, ela está passando por um momento de transição e dificuldade, né? Que a gente vê que pós-pandemia, muitas pessoas saíram e não retornaram. Muitos jovens saíram e não querem saber de voltar. E porque a igreja, ela ainda existe. Ellen White fala que a igreja ela pode aparentar cair, mas ela não cairá. Porque a igreja é um canal. A igreja no meu bairro, ela ainda é um canal. Por mais que ela esteja vazia. Ela pode estar vazia, ela pode estar sem jovem, ela pode estar sem ancião, pode estar sem diácono, pode estar sem coisa. Mas a igreja, ela ainda vai continuar existindo porque ela é um canal e aquele que é o dono da missão não encerrou ainda a missão. Exato. Interessante isso que você falou. Completa essa visão de que o povo era um instrumento, né? O canal das bênçãos de Deus. Exatamente. Enquanto o Fábio estava falando, eu lembrei de uma história aqui. Foi um momento ali em que Diná, filha de Israel, sofreu, né, um abuso com Siquém. E antes disso, acho que não lembro agora direito, eles fizeram uma aliança. Acho que foi depois, né? Eles fizeram uma aliança, que Jacó fez uma aliança com o pai de Siquém.
E naquela época a aliança era feita cortar, né? Os animais. Não, dos homens. Agora. Prepúcio. Isso, exatamente. Aí fizeram aquela aliança, só que os filhos dele, acho que foi Levi e Simeão, acabaram não aceitando aquilo que o pai tinha feito. Então, Israel queria unir o povo através de Israel ser o canal de bênção para Siquém. Ia pregar e evangelizar Siquém. Só que aí os irmãos não gostaram da atitude que o filho teve e acabou assassinando Se a cidade. aproveitaram da fraqueza Exatamente. dele pela circuncisão e foram lá e mataram ele. Uma cidade inteira que eles tiveram que fugir. Israel pregou, eu estou dizendo mais no ponto também, que Israel pregou o evangelho, fez ali uma nação junto com Siquém, só que aí a nação acabou, o mau testemunho dos filhos, eles tiveram que sair para as outras nações vizinhas não virem matar Israel. Interessante. A importância do bom testemunho no contexto da Exatamente. missão. Bom, posso ir para quinta-feira? Por favor. Quinta-feira, o mundo, a arena da missão. Olha que interessante. Falamos sobre a origem da missão, a mensagem da missão, o canal da missão e agora a arena da missão seria basicamente o quê? A zona de influência da missão, né? Aonde a missão ela é pregada. E aí nós temos um texto lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 10, que diz assim: Depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha que interessante. Então, afinal de contas, a missão ela tem que ser pregada a todos? É isso mesmo? Sim, a todos. Sem sombra de dúvidas. Mas posso entrar nesse assunto? Opa, fica à vontade, Isaías. A gente sabe que é difícil, né? Existem países aí fora que você não pode entrar com a Bíblia. Sim. É difícil. Existem pessoas que arriscam a sua vida em prol disso. Mas quando eu pego esse texto e eu pego tudo que a lição vem me falando na quinta-feira, eu lembro da igreja de Esmirna e de um homem chamado Policarpo. Vocês já devem ter ouvido falar Sim. dele. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja totalmente perseguida. Totalmente perseguida. Uma igreja, um local pobre, porém com trabalhos, que tinha, querendo ou não, era um lugar rico, mas os pobres, assim como hoje, era totalmente desvalorizado. E pessoas perderam seus empregos por conta da fé que tinha. Por exemplo, na igreja de Esmirna, você tinha que adorar ao imperador daquela época, que era César. Quem não adorasse, ou perdia seu emprego, ou era perseguido. E você vai ver, aí, se você pegar a igreja de Esmirna no capítulo 2, se eu não me engano, no capítulo 2, você vai ver as repreensões que Deus dá. Deus não dá repreensão. Deus a igreja de Esmirna e Filadélfia é a única igreja que não tem repreensão de Deus, porque era uma igreja fiel. Então, a gente é muito privilegiado aqui no Brasil, porque a gente tem uma liberdade de poder falar de Jesus aonde a gente quiser. Então, a gente tem que dar valor a essa oportunidade que a gente está tendo de pregar o evangelho. E existem pessoas que estão morrendo por conta disso. Existem pessoas que morreram no passado, os mártires morreram pela missão. Policarpo mesmo foi um deles, foi um desses, né, que foi queimado por não se rejeitar, teve a oportunidade ali de adorar César e tudo mais, de voltar atrás e não voltou. Então, a gente prega aqui, mas graças a Jesus, ele também envia as pessoas lá fora, por amor a ele, que dão a sua vida pela mensagem. E a gente tem que estar preparado, né? A gente está no privilégio hoje, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vai chegar um momento para a gente aqui, para quem está assistindo a gente, que eu posso dizer que a nossa fé vai ser provada. Que as coisas vão ficar apertadas, vão apertar a situação. Vai ter momento em que a dificuldade vai vir na questão do evangelho. E a gente tem que começar a se preparar agora na facilidade, no momento que está tudo bom. Porque se a gente estiver apto no momento bom,
no momento ruim a gente vai estar talvez mais firme. Se a gente não tiver apto no momento bom, quem dirá no momento difícil? Então, é um privilégio. A gente tem que dar valor ao momento que a gente está vivendo. Ao momento que a gente pode bater na porta e não vai vir a polícia nos prender. A gente tem um momento, a gente tem que estar feliz pra gente estar com esse livro, né? Que é a Bíblia em nossas mãos. Porque muita gente queria estar e não tá tendo, e não tem como. Vai chegar a nossa hora também. Interessante. Vai chegar a nossa hora também. Olha, Isaías, diante do que você falou, eu vou pedir para o Adriano, nessa lição de quinta-feira nós temos lá o desafio e o desafie-se. Qual é dessa semana? Exatamente. E lembrando, né, que as pessoas que cumprirem o desafio e postarem lá, marcarem a gente lá no Instagram, vai estar concorrendo ali a camiseta, né? Camiseta do Ministério Jovem, ali o modo on, e também a lição da Escola Sabatina. Então a gente tem o desafio, né? O desafio dessa semana é ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus, ele te colocou lá por alguma razão. Então, por favor, ore pela sua comunidade. A oração, principalmente no contexto de missão, ela tem muita eficácia, tem muito poder. E o desafio-se é para você pesquisar a demografia da sua área, de onde você mora. Ver quais as características das pessoas, do que elas mais precisam, de onde elas são. E orar para que Deus revele como você pode ser uma bênção neste lugar. Então fica aí o desafio e o desafia-se também. Que legal. Nós vamos para as nossas considerações finais, né? Exatamente. Infelizmente aí nós já estamos quase no finalzinho do nosso estudo e eu gostaria de pedir aos nossos convidados, né, tanto a Caiane quanto o Isaías, para falar um pouquinho sobre as suas considerações finais em relação à lição dessa semana, né? Qual que foi a visão de vocês, o que chamou mais atenção? Vamos conversar Começando pouquinho pelas aí, né? damas, né? Pode ser. Caiane? Bom, na minha concepção, assim, que eu vi do estudo da lição dessa semana, é que nós temos que ser canais de bênçãos. Por onde a gente for, aonde Deus nos chamar, nós temos que ser canais de bênçãos. Nós não podemos rejeitar a missão e nem o que Deus nos confiou. Porque cada um de nós, conforme Ellen White deixou escrito para nós, uma escritura da nossa igreja, que toda pessoa que nasce no reino de Deus já nasce como missionários. Então, nós precisamos nascer com esse espírito missionário. Eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de acompanhar no estudo. Comece pelos pouquinhos, acompanhando. Depois, quando você já vê, Deus já está te usando. Então, peça os dons espirituais para Deus, para que você seja um canal de bênção onde Deus te mandar. Amém. Exatamente. Muito bom. Só pegando o gancho no que a Karen falou, de repente você não tem toda aquela qualidade, aquele dom da pregação, de estar em púlpito, de estar falando, mas você tem outros talentos. Exato. Outros talentos, e tudo é dom, tudo pode ser usado. Tudo Pode é contribuído. Exatamente, para a pode ser na pregação da vida. frente ou nos bastidores. Todo mundo é importante para a missão. Sim. Isso é isso. Para ajudar também as pessoas que estão em casa. Eu não consigo pregar, eu não consigo falar de Jesus. Um exercício importante. Comece dentro de casa. Se você tem um pai, tem uma mãe, comece falando de Jesus para ele. Aquilo vai criando uma afinidade. Quando vê, você já está falando pro seu vizinho, já está falando lá na rua, já está falando para todo mundo. Sim. Então comece dentro de casa. E a lição, ela nos ensina isso na sexta-feira. Se pegar, né? Fala que a gente tem que começar dentro de casa. E a coisa que mais me chamou a atenção na lição dessa semana foi que nós temos um modelo a imitar, que é Cristo. Isso foi o que mais me chamou a atenção. E também a necessidade do Espírito. A necessidade do Espírito Santo, que é isso que me faz pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo na minha vida, eu não consigo pregar o Evangelho com excelência. Eu não consigo. Então, o que me chama mais atenção é que eu tenho um modelo a imitar, duas coisas. Tenho um modelo a imitar, que é Cristo, e a necessidade do Espírito Santo para a mensagem ser pregada de forma correta. Porque sem o Espírito Santo, eu vou chegar falando o que a gente escuta muito na televisão. Teologia do coach. Tudo vai dar certo. Vai ficar bom. Não sei o que. Essas coisas que o povo quer ouvir. Eu quero ouvir isso. Né? Mas a verdade não é essa.
A verdade é totalmente diferente. Então a necessidade do Espírito Santo para que o evangelho seja pregado com a excelência é muito grande na minha vida. Eu preciso dele, senão eu não consigo. E Atos capítulo 2 é a prova disso. Exatamente. Eu diria o seguinte, a todos vocês que estão nos ouvindo, é minha e sua responsabilidade nos engajarmos na missão de Deus para a proclamação do Evangelho. As condições, elas são fornecidas de acordo com o desejo do seu coração em fazer. Deus sempre concederá oportunidades para aqueles que desejarem trabalhar. Exatamente. Eu, assim, falar que você nunca vai estar sozinho. Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele sempre vai te acompanhar onde quer que você esteja, para quem que você estiver falando, não importa, ali a classe, condição, enfim. E que a gente possa ser a luz do mundo, né? Jesus falou que a gente era a luz do mundo. E como o sol, ele irradia até o recanto ali, até os confins da terra, os lugares mais distantes, que o evangelho ele possa reluzir também através da gente, para todas as pessoas. Amém. Amém. Amém? Então, é isso, né, pessoal? Esse foi o nosso Maranata Cast. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta semana que vem para o estudo da lição de número 3. É isso, fiquem com Deus e Maranata! O Senhor logo vem.